Vibe Mundial FM. A palavra sugerida por Cremilde dos Santos é dimensão. Uma palavra com muitos sentidos. Vamos conhecer todos eles e, em seguida, como sempre, vamos ver o que os mentores têm a dizer sobre ela. Alguns dicionários definem dimensão como extensão mensurável, que define a porção de espaço ocupada por um corpo. Tamanho. Em outros dicionários, dimensão é definida como cada um dos sentidos em que medimos a extensão de alguma coisa. Ou seja, uma dimensão seria comprimento, outra dimensão poderia ser largura e outra ainda profundidade ou espessura de um objeto ou até mesmo de um ser vivo. Para a psicologia, dimensão é a capacidade de ser útil, de cumprir um propósito ou satisfazer uma necessidade. A álgebra utiliza a palavra dimensão para designar o número de vetores que determinam a localização de um ponto no espaço. Em matemática, quando falamos em dimensões, referimos-nos às possibilidades de mensurar objetos dentro de um espaço, ou medir o espaço que um objeto ocupa. Cada uma das direções em que é possível realizar essas medições em um espaço é chamada de dimensão. Na física, as dimensões são parâmetros utilizados para descrever os fenômenos observados. A física clássica descreve o espaço em 3 dimensões. A teoria da relatividade propõe uma geometria quadridimensional conhecida como espaço-tempo. Antes da primeira dimensão existe a dimensão zero, que é apenas um ponto. A superfície plana é a segunda dimensão. A terceira dimensão é o espaço e a quarta dimensão é a duração ou tempo. Bom, e a partir da quarta dimensão, a cada momento, uma série de variáveis define o que cada coisa ou pessoa será no instante seguinte, por causa do tempo, não é? Bom, eu já expliquei a vocês o que os mentores dizem sobre o tempo. Para eles, mesmo que a ciência e os cálculos dos humanos definam o tempo como uma dimensão, eles dizem que tempo não é uma dimensão, é apenas um recurso. E mais, para os mentores, a palavra dimensão tem um significado muito diferente daqueles que as diferentes ciências definem. Segundo os mentores, dimensão é uma faixa vibratória. Como a terceira lei hermética diz, tudo vibra. E como diz a quinta lei, tudo vibra em ondas. Quando a vibração é lenta, eles chamam essa vibração de densa. Quando a vibração é rápida, eles dizem que a vibração é sutil. Mas não se esqueçam que aqui, vibração lenta e vibração rápida não tem nada a ver com o tempo. Tem a ver com intensidade. Muita intensidade ou partículas muito juntas fazem o denso. Pouca intensidade ou partículas mais separadas fazem o sutil. Dimensões são faixas vibracionais que determinam funções no universo manifestado, delimitando a natureza e a ação dos seres que nelas se manifestam. Delimitando, não limitando, ok? Cada faixa vibratória atrai e reúne seres que vibram de forma semelhante e repelem aqueles que vibram de forma diferente, mais sutil ou mais denso do que naquela faixa. Essas faixas de vibração não são fixas, mas nelas as vibrações dos seres que nelas se manifestam são semelhantes. O mundo em que vivemos, o mundo material, é composto pelas 3 faixas de vibração mais densas de todo o universo. O mundo material e tudo que nele se manifesta vibra nas 3 dimensões mais densas e, portanto, mais lentas e mais intensas. A primeira e mais densa de todas as dimensões é a dimensão física, a segunda é a dimensão emocional
e a terceira, a dimensão mental. A física mais densa, a emocional um pouco menos densa e a mental um pouquinho menos densa ainda. O planeta inteiro, toda a natureza, tudo que é vivo, o que parece vivo e o que não parece vivo, e também nós, os seres humanos, temos um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental. Até o planeta tem um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental. Nos seres vivos, o evento chamado morte ocorre quando o corpo emocional e o corpo mental se reúnem formando o corpo psíquico, e esse corpo psíquico se separa do corpo físico permanentemente, sem nenhuma possibilidade de retorno. Mas no sono isso também acontece. Mas no sono existe possibilidade de retorno. No evento chamado morte, não. No mundo material, as três dimensões mais densas, física, emocional e mental, estão misturadas de forma que não podemos distinguir umas das outras. Os ambientes, todos os detalhes e objetos que os compõem, sejam eles minerais, vegetais ou animais, sejam naturais ou criados pelo homem, também têm um componente físico, um componente emocional e um componente mental. Vou dar um exemplo. Esta sala onde eu estou apresentando esse programa agora também tem um aspecto físico, um aspecto emocional e um aspecto mental. As paredes, o isolamento acústico, o revestimento do piso, a mesa, as cadeiras, o microfone e todos os outros objetos que compõem a decoração deste ambiente vibram e têm existência nessas três dimensões. A dimensão física é a parte material do ambiente. A dimensão emocional é composta por todas as emoções de todos os humanos que estiveram aqui, desde os que construíram esse prédio, montaram esta sala do jeito que ela é. E a dimensão mental é composta pelos pensamentos de todas essas pessoas e também daquilo que outras pessoas que nem estiveram nessa sala pensaram a respeito dela. No mundo material, tudo que está manifestado na dimensão física está constantemente sendo impregnado pelas emoções e pensamentos de todos os seres com quem tem sintonia. Então, se eu me concentrar, posso sentir as emoções de todos aqueles que estiveram aqui e também o teor de seus pensamentos. Mas eu não vou fazer isso agora, não. O mesmo acontece conosco. Nós, os seres humanos, somos um complexo bioenergético que vibra, pelo menos nessas três dimensões do mundo material. Nós temos um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental e estamos constantemente trocando energia a partir de nossos chakras com tudo que vibra na mesma sintonia que nós. Quem nos escuta desde o primeiro programa já sabe disso. Falamos sobre isso em nossos 3 programas sobre energia. Nós, os seres humanos, somos complexos bioenergéticos multidimensionais. Mas o que seria isso? Explico. Estamos manifestados nessas 3 dimensões do mundo material e temos partes de nós manifestadas nas dimensões mais sutis. E por que é que não percebemos? Porque a densidade do mundo material dificulta a nossa conexão com as dimensões mais sutis. A gente não tem sintonia com elas. Para além do mundo material, existem faixas vibratórias cada vez mais sutis, e nós estamos manifestados como complexo bioenergético em pelo menos 12 delas. Em cada uma dessas faixas vibratórias existe uma parte de nós. Essa parte de nós vibra em cada uma dessas dimensões de forma absolutamente semelhante a ela, àquela dimensão, com perfeição e em paz. E por causa disso é que na meditação podemos atingir essas faixas vibratórias ou dimensões mais sutis. Dependendo da qualidade do estado de meditação, do estado meditativo, alcançamos mais e mais dimensões, mas nunca por muito tempo,
porque a dualidade nos traz de volta. Essas partes de nós que vibram nas dimensões sutis aguardam o momento em que as partes mais densas de nós, que se manifestam na matéria, se reunirão novamente, constituindo o ovoide de luz que nós somos na dimensão de onde viemos. Depois de deixarmos a matéria, é claro, naturalmente. O nosso corpo físico pertence à dimensão física. É denso demais para habitar as dimensões mais sutis. E por isso ele deve ficar aqui no mundo material quando nós partimos, quando nós passamos pelo evento chamado morte. O nosso corpo emocional e o nosso corpo mental se unem e se separam do corpo físico no evento chamado morte, e se nós estivermos conscientes de que somos divinos, se tivermos perdoado a todos e a nós mesmos, e a todos aqueles com que tivemos desarmonia, se desenvolvemos a capacidade de deixar tudo para trás, desapegar-nos da matéria, e não estivermos com medo de nenhum julgamento, se nossas emoções e pensamentos estiverem equilibrados, nosso corpo psíquico será totalmente absorvido pelo nosso corpo etérico e nós sairemos do mundo material porque não temos mais densidade suficiente para permanecer nele e seremos atraídos, por causa de nossa vibração sutilizada, para a quarta dimensão. Como um pedaço de cortiça que sobe à superfície da água, nós passaremos para a próxima dimensão mais sutil, a quarta dimensão, onde examinaremos a nossa jornada na matéria, perdoaremos todos os nossos erros, dos menores aos maiores. Sim, quem julga você é você mesmo, só que numa qualidade de manifestação mais sutil. A quarta dimensão é a faixa vibratória onde atuam todos os mentores, guias e instrutores das humanidades todas. E é lá que decidiremos em que dimensão vamos querer permanecer e operar depois do evento chamado morte. Existem infinitas dimensões. A gente pode escolher voltar, não é? É nesse momento que a gente pode querer retornar ao mundo material. Existem infinitas dimensões e, como espíritos imortais que somos, em cada uma delas temos parte de nós. Essas partes de nós estão eternamente conectadas conosco e a intensidade dessa conexão é sempre perfeita fora da matéria. Sabemos quem somos fora da matéria, sabemos quem somos, conhecemos o universo manifestado como a palma de nossas mãos e temos a infinita liberdade para decidir em que dimensão queremos atuar. Porque, para além da quarta dimensão, os seres divinos podem transitar livremente, regulando sua vibração para se mover até a dimensão que desejam, por sintonia com aquela parte deles que ali se manifesta, na velocidade da luz e de forma absolutamente tranquila. Vibe Mundial.